Oi, gente! Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar para você por que o visagismo é tão importante na micropigmentação e como podemos usar esse recurso a nosso favor. Sabemos que não somos visagistas, mas precisamos entender um pouco do visagismo. O visagista é um escultor do rosto humano. E o visagismo, ele é a arte de criar uma imagem pessoal e personalizada. Assim dizia Fernand Albrin, era um maquiador, um cabeleireiro do século de 1936, que criou o termo visagismo. E também não é só isso. O visagismo, ele revela uma personalidade, né, não verbal de uma pessoa. O visagismo também transforma, embeleza, harmoniza um rosto e suas características marcantes. Para a gente entender um pouquinho de visagismo, eu vou falar para vocês, na prática, assim, falando com o cliente, os passos que você tem que entender para poder, quando for fazer uma micropigmentação, que a cliente chegar no teu estúdio ou na tua clínica, você saber o que ela quer, mesmo antes dela te falar alguma coisa. Ou pelo menos você entender mais ou menos o que ela quer. Porque como é ruim a cliente chegar falando uma coisa e a gente não entender o propósito dela ali, o projeto que ela quer. Ela fala de um jeito e a gente entende de outro. Mas quando a gente sabe um pouquinho só sobre visagismo, isso fica mais fácil. Para começar, o primeiro passo é sempre a gente entender os temperamentos, né? Sobre temperamentos. E o que é temperamento? Nada mais é do que a expressão que a cliente faz, a personalidade que ela tem, o caráter dela. Essa junção dessas três coisas dá o temperamento da cliente. E cada cliente tem um ou dois temperamentos. No visagismo existem 4 temperamentos, que é o sanguíneo, o fleumático, o melancólico e o colérico. Esses 4 temperamentos, uma pessoa ela pode ter 2 desses temperamentos, né? Ela não tem só um sempre. Mas a gente pode aprender a identificar esse temperamento. Vamos dizer que a sua cliente entrou no seu estúdio, entrou na sua sala e ela já entrou feliz, ela já entrou alegre, ela já entrou conversando, comunicativa, dinâmica, fala com todo mundo, fala com a cliente que está do lado, fala com a tua recepcionista, é aquela cliente bem comunicativa, bem pra cima, bem humorada. Essa cliente, ela tem uma característica forte de um temperamento sanguíneo, né? E para temperamentos sanguíneos, geralmente a gente usa uma coisa bem descolada, uma micropigmentação mais, digamos, sexy, né? Uma micropigmentação mais grossinha, não muito arqueada, mas que tem um arco bem proporcional, né, ao tipo de rosto que ela tenha. Mas assim, a característica da sobrancelha é uma sobrancelha mais grossa e mais arqueada. E aí, a cliente sanguínea já sentou no seu espaço e chega uma outra cliente. E essa cliente, ela já chega reclamando, né? Ela já chega para baixo, ela já chega muito falando do trânsito, falando que ela não sabe se ela quer, se ela não quer, ela é muito indecisa, ela é crítica, ela olha os detalhes, né? Ao mesmo tempo que ela chega calma, tranquila, né? Que você acha assim, oh, essa cliente é boazinha, ela já senta, já começa a reclamar. Não reclamar do espaço, não reclamar mas reclamar do trânsito, nada pra ela tá bom, né? E essa cliente, ela tem característica de cliente de temperamento melancólico.
Essa cliente, ela tem uma sobrancelha mais caidinha, ela tem uma sobrancelha mais curta, muitas vezes ela tem uma sobrancelha muito longa que cai, o olho fica bem pesado, como se ela estivesse cansada, e por isso ela já é retraída também. Isso é uma cliente melancólica. E aí, ela vai ficar ali reclamando, olhando os detalhes, ela olha os mínimos detalhes, ela é perfeccionista. E ela senta e aí vem uma outra cliente. E aí essa cliente, a profissional, ela já tá atrasada, a cliente entra e a cliente fica lá esperando 20 minutos, 10 minutos. E aí ela já começa a bradar, ela já começa a falar, porque ela é determinada, porque ela é autoritária. E ela é uma líder nata, né? E ela impõe, ela tem personalidade forte, ela reclama já com a recepcionista, diz que não pode ser assim, que tá atrasada, que ainda tem 2 pessoas para atender. E essa cliente é uma cliente colérica. E essa cliente, ela vai querer uma sobrancelha muito imponente, ela vai querer uma sobrancelha muito impetuosa, porque ela é impetuosa, e ela vai querer uma sobrancelha muito poderosa, arqueada, marcada. E aí vem, por último, aquela cliente que é muito tranquila, que é muito calma, chega se arrastando, senta lá, olha pro nada, não tá nem aí para quem tá falando, para quem tá deixando de falar. O mundo é dela, o dia é dela, ninguém destrói, ninguém faz, acontece nada para tirar a paz dela. Essa cliente, ela tem uma sobrancelha retinha, ela é tranquila, tranquilona, ela vai deixar por sua conta. Ela sempre fala, não, você é a profissional, você que vai fazer, do jeito que você fizer, eu vou gostar, porque você é a profissional e você que sabe de como minha sobrancelha tem que ficar. Geralmente são clientes que têm mais sobrancelhas mais retinhas. A gente não pode, lembrando sempre, gente, a gente não pode colocar, mudar o formato da sobrancelha, porque no visagismo a gente pega a sobrancelha que a cliente tem e a gente melhora essa sobrancelha. Então, se essa sobrancelha é retinha, geralmente uma cliente fleumática, toda regra tem exceção, mas a sobrancelha mais reta, são clientes que têm o formato de rosto mais longo também. E essa sobrancelha é mais reta, então a gente pode arquear essa sobrancelha só na cauda mesmo, um leve arqueamento no cantinho da sobrancelha, porque se você for tentar fazer uma sobrancelha arqueada nessa sobrancelhinha reta, nessa cliente fleumática, essa sobrancelha não vai ficar legal, né? Com esses 4 temperamentos você já está à frente de muita gente, porque você já está conhecendo a cliente. Então, quando a cliente entra, você tem que saber tudo que ela está fazendo, os gestos que ela faz, que ela não entre na sua recepção e você não veja você não entenda isso porque você não viu a cliente ainda. Mas quando ela entrar no teu espaço, quando ela entrar na tua sala de avaliação, você tem que estar avaliando isso. E já é meio caminho andado. E depois que você avalia isso, que ela entra na tua sala de avaliação, você vai colocar o cabelo dela para as costas, né? Prender o cabelo, estilo, né? Assim. E o que você vai fazer? Você vai olhar as partes do rosto dela, que a gente chama de proporção áurea. O rosto da gente, ele está dividido em 3 partes, que não são iguais. Geralmente as partes mais iguais são aquelas clientes com formato de rosto oval. Mas você vai dividir as 3 partes, para você entender se ela é uma pessoa intuitiva, se ela é uma pessoa que age pela emoção, se ela é uma pessoa que age pela razão, porque de repente ela é uma pessoa que é mais emocional, que está agindo pela emoção, e ela está passando por uma situação e ela quer mudar por completo, ela quer ser diferente, né? E aí é que tá o detalhe. A gente tem que saber e a gente tem que entender sobre isso, para que a gente não mude a
a personalidade através da sobrancelha dessa cliente. E quando ela olhe no espelho, não veja ela mais. Não se identifique com aquele ser que tá ali na frente com a outra sobrancelha, certo? Então, assim, por quê? Existe o terço superior da sobrancelha, do rosto, que a gente chama de terço superior. E a gente fala que esse terço, esse frontal aqui, é o lugar da razão, né? Do intelecto. Esse terço, ele começa na raiz do pelo, na raiz do cabelo, no final da testa, e vai até o osso nasal, começo do osso nasal. Depois, a gente tem o terço médio, começo do osso nasal até o filito, que é o começo do nariz. Esse terço médio remete emoção, né? Se essa cliente ela tiver o terço médio muito maior do que o terço superior, ela é mais emocional. E depois vem o terço inferior, que é o terço da intuição. Filito, final do queixo, é o terço inferior e é o terço da intuição, da vontade, né? Quando você entende qual vai predominar desses três, qual parte é maior? Se tiver uma testa muito grande, a gente vai, né, falar que é o lado do intelecto, da razão. Essa cliente é mais, ela age mais pela razão, então ela já vem determinada, ela já quer aquela sobrancelha, né, bem arqueada. Aquela cliente é determinada, ela já quer aquela boca mais vermelha, ela não quer uma boca rosinha para quando fizer uma microlabial, ela quer um delineado mais marcado, né? E quando a gente entende essas duas coisas, a gente já tá mais à frente um pouquinho, conhecendo essa cliente. Então a gente deu o primeiro passo, que foi olhar os temperamentos, e a gente está dando o segundo passo, e nesse segundo passo a gente está olhando as feições da cliente, né? O rosto da cliente e as divisões, qual é que vai chamar mais atenção, qual é a que é mais, o terço é maior, né? Chama mais atenção. E depois a gente vai para os tipos de rosto. Quando a gente for analisar o rosto de uma cliente, a gente tem que entender sobre esses rostos e o que ele está se referindo, né? E a gente vai entender como, sabendo quantos tipos ele tem. No visagismo, existem 3 linhas predominantes no rosto humano e 9 tipos de rosto. Então, existe oval, existe redondo, que as linhas predominantes são linhas circulares, existe hexagonal base reta, hexagonal lateral reta, quadrado, retângulo, que as linhas predominantes são linhas retas, são mais marcados, são rostos mais marcados, e existe também triângulo, triângulo invertido e losango. São 9 tipos de rosto. E aí eu vou falar para você a característica de cada um. Lembrando que o rosto que é mais longo, a gente tem que fazer, né, projetar uma sobrancelha menos arqueada. O arqueado dessa sobrancelha, ele tem que vir sempre lateralizado. E o rosto que é mais curto, a gente tem que dar uma ênfase nessa sobrancelha. Então, essa sobrancelha ela pode ser com arqueado mais centralizado. Então, o rosto redondo. Vamos começar pelo rosto redondo. O rosto redondo, a característica do rosto redondo é que ele parece uma bolinha, linha circular, não tem protuberância óssea e também a característica dele é que ele tem um zigomático, né? Essa musculatura aqui bem marcada, que a gente chama de bochecha, né? Então ele tem um zigomático bem marcado. Cara, detalhe, uma sobrancelha dessa forma
no rosto dessa forma, o rosto já é redondinho. A gente tem que fazer uma sobrancelha mais arqueada, né? E menos arredondada. Rosto oval é o rosto que é o mais harmonioso, digamos assim, né? Esse rosto, ele pode ter uma sobrancelha lateralizada, porém não tão longa. E a característica dele é que é como se ele fosse um ovo, o queixo mais fininho, chega no zigomático, né? Nessa parte, nessa ossatura aqui, nessa musculatura, ele se alarga um pouquinho e ele vem funilando novamente. A testa é mais longa, é mais larga. Como eu disse, a linha predominante nesse rosto é também a linha circular. Aí eu venho para o rosto hexagonal. Hexagonal base reta. Hexagonal base reta, para quem não conhece, é aquele rosto que a gente vê que tem um formatozinho de diamante. A base dele é reta, por quê? Porque ele já vem, você olha, quando você coloca a mão, né, prende o cabelo, você vê que é uma linha reta e é bem retinha aquela linha. O meu é base reta. Bem retinha e bem retinha o queixo. E o zigomático, ele é mais protuberante. Depois tem o hexagonal lateral reta. O lateral reta já é diferente, é um rosto mais longo. Por quê? Porque ele tem, ele é bem longuinho, né? Ele é retinho aqui também, né? Ele é linha reta, mas ele é bem longuinho e ele tem a têmpora bem direcionada à mandíbula. Então a têmpora é retinha com a mandíbula. Essa é uma característica do lateral reta, hexagonal lateral reta. E depois a gente vem para o quadrado. Gente, o quadrado é só a gente imaginar um quadrado, né? Todos os lados iguais. Então a largura é igualzinha à altura. Esse rosto quadrado, quando você olha, você nota logo, porque ele é um rosto curtinho, ele tem muito osso, a ossatura dele vem toda, né? A protuberância óssea dele é uma característica do rosto quadrado. E para esses rostos, eu gosto muito de fazer uma sobrancelha que harmonize ele. Porque ele é um rosto pequenininho, ele é um rosto todos os lados iguais. Quando a gente faz uma sobrancelha mais arqueadinha, não precisa ser tão arqueada, porque a gente não sabe o que a cliente quer, mas mais arqueadinha, e esse arqueado é centralizado, fica perfeito. Ele dá uma alongadazinha mais, e ele fica mais harmonioso. E depois o retângulo. Esse rosto é um rosto muito longo. O rosto retangular não é um rosto normal de se ver. Quando você olhar na rua, você já olha logo, porque você já nota logo que é um rosto retangular, porque ele é muito longo e ele é mais estreitinho. O rosto retangular, para uma sobrancelha ficar harmonioso nesse rosto, a gente tem que fazer uma sobrancelha reta, mais retinha, só com um leve arqueado na ponta, para que ele fique harmonioso, porque imagina a gente colocar uma sobrancelha arqueada em um rosto longo, vai ficar mais longo ainda esse rosto. E aí eu parto para as linhas inclinadas. As linhas inclinadas, a gente tem os rostos triangulares. Quais são os rostos triangulares? O triângulo, rosto triangular, qual é a característica desse rosto? Olha o triângulo. A base dele é aqui, né? E o pico é em cima. Quando eu boto um rosto triangular e quando eu imagino, a característica dele é que esse rosto, ele não tem testa. Ele tem uma testa muito pequenininha, mas ele tem muito rosto. É muito rosto
na parte inferior e pouca testa, né? E aí a gente olha para aquele texto que a gente estudou. É uma cliente que ela é um pouco menos racional, né? Ela é mais emoção, ela é mais intuição. O rosto triangular, a gente consegue caracterizar ele dessa forma. Então, a gente vê na mandíbula, essa parte é mais maior, né? Tem uma protuberância óssea boa também. E é um rosto com menos testa e mais rosto. E aí, o triângulo invertido é o inverso. Menos queixo, mento, a região mentoniana, bem fininha, o queixo pode ser para dentro, né, invertido ou não. Mas a testa dela é maior, porque a base dela é a testa. Então, a testa é grande e é larga. E o queixo, ele é bem fininho. A gente também vai pegar essa dica assim muito rápido quando você vê um rosto triângulo invertido, um tipo de rosto triângulo invertido ou coração, formato de coração, que todo mundo fala, né? Rosto formado de coração, é um rosto triângulo invertido. Então a característica dele é essa: menos queixo, menos mento e mais testa. E ele é bem curtinho também. Rosto losango. Gente, o rosto losango é um rosto muito... que eu não vejo assim, muito em lugares. Mas assim, o rosto losango é o rosto que um triângulo ele tá inserido no outro. Sabe aqueles balãozinhos de São João? Então, o rosto losango é mais ou menos aquilo. É um balãozinho, é um triângulo colado no outro. Então, a testa é mais fininha, pequenininha, e o queixo é mais pequenininho. E a característica mesmo desse rosto, né, o que sai, né, o que a gente vai encontrar de diferente nesse rosto é que também o zigomático, ele tem uma protuberância maior. Então, ele chama mais atenção, porque a base do triângulo tá toda nele, né? E esse rosto, pelo simples fato dele ser um rosto longo, a gente faz uma sobrancelha também com um arqueado lateralizado, para não deixar esse rosto mais longo. E aí a gente tem os 9 tipos de rosto, né? E quando a gente tem esses 9 tipos de rosto, a gente já tá munida pra gente chamar a cliente e ver o que ela quer. Porque a cliente, ela vem sempre buscar alguma coisa. E a gente tem que começar a entender isso, a perguntar para ela o que ela quer naquele momento, o que ela quer passar para alguém, né? O que ela quer, se ela quer só melhorar aquele desenho, ou se ela quer passar uma característica que ela tem de diferente, né? Se ela quer mostrar uma outra coisa. Às vezes ela quer mostrar, ela tem a sobrancelha muito caidinha e ela não quer mais aquela sobrancelha, ela não quer ser mais triste, ela não quer ter um olhar triste, ela não quer que as pessoas falem pra ela que ela tem um olhar triste, que ela tá cansada. Então ela quer uma sobrancelha mais arqueadinha. Na micropigmentação dá pra gente melhorar isso, porque a gente não vai fazer uma micropigmentação em uma cliente melancólica, por exemplo, que tem uma sobrancelha caidinha. E a gente vai pegar e fazer um caimento, dar ênfase nesse caimento, né? A gente tem que melhorar. A micropigmentação, ela sempre vem para melhorar, para transformar o olhar. A gente não vai transformar o olhar de uma forma diferente, de uma forma pior. Então, quando a gente tem uma sobrancelha dessa, a gente vai dar uma leve arqueada, né? E tirar mais o canto interno, né? Deixar ela mais arqueadinha para dar uma ênfase mais a esse olhar e não deixar mais, nunca que esse olhar fique caído. Com esses 3 passos, você já entende o que a sua cliente quer
basicamente, e você só vai ouvi-la, né? Mas você vai ouvir sabendo o que ela quer naquele momento e também sabendo o que você pode dar para ela, né? E isso é muito importante. É por isso que a micropigmentação anda junto com o visagismo. O visagismo, ele faz essas coisas. O visagismo, quando você olha para um rosto, esse rosto ele vai falar muito sobre você. Ele não vai falar tudo sobre você, porque não é só isso. Não é só de visagismo que a gente tem que olhar as características da pessoa. A gente não tem que ficar obcecada por isso. Mas na nossa profissão, a gente tem que começar a fazer dessa forma. A gente tem que começar a entender o que é o outro primeiro. A gente tem que começar a ter bom senso, porque muitas vezes na nossa profissão a gente não tem bom senso. E a gente quer fazer da nossa forma, do nosso jeito, a gente quer fazer a característica de nós designers, porque cada um design tem uma sobrancelha, tem uma característica de sobrancelha. E a gente quer impor aquela característica naquela cliente. Quando na verdade a micropigmentação ela tem que andar com visagismo, não tem jeito, né? A gente tem que saber o que a cliente quer, porque o visagismo é justamente isso que a gente entrega. A gente entrega o que ela quer, o que a gente pode dar e o que ela tem. E a gente faz essa junção toda e entrega para ela, né? E entrega esse projeto. E ela aprovando, lógico que a gente vai começar a fazer o procedimento. Mas antes disso, antes de começar o procedimento, houve uma história lá atrás que a gente tem que, hoje, com certeza, eu sei que vocês entenderam. E se já sabiam, eu tenho certeza que tiraram algum proveito, porque a gente sempre tem uma coisa, quando a gente assiste um vídeo, a gente sempre tira um proveito daquele vídeo, até em uma palavra, né, que a pessoa fale. E um beijo e até o próximo vídeo com outras novidades e com outras dicas para vocês.